Eu sou atriz, me considero há 12 anos leitora pública, porque eu criei um projeto de incentivo à leitura que chama Ler é uma Viagem. E hoje faço trabalhos com esse projeto, né? Sou produtora cultural e sou uma apaixonada por Guimarães Rosa. Tanto que o ano que vem são 60 anos de lançamento do Grande Sertão Veredas e eu já tenho um projeto aprovado na Rouanet em busca de patrocínio para fazer o primeiro encontro. O que é o primeiro encontro? É um trecho do Grande Sertão Veredas, onde a gente lê, eu leio e um músico acompanha, fazendo também o que eu chamo de uma leitura musical, né? Não é só uma trilha, o Eduardo Contreira, né? Você conhece, então é como ler junto, ele respira nas pausas, o clima da frase, ele conhece o texto muito bem, então a gente improvisa. A gente lê os primeiros parágrafos do Grande Sertão e já pula depois para o primeiro encontro de Riobaldo e o menino, na infância. Mas assim, o Grande Sertão, o Guimarães, tudo foi um presente na minha vida, porque eu já trabalhava com literatura, fazendo leitura em voz alta, fazendo performances, porque eu sou atriz, então sempre gostei de fazer essas coisas. E quando eu conheci o Grande Sertão Veredas, é como se eu tivesse reencontrado minha família, meu pai, minha mãe. Estava contando aqui para o Paulo, né? Meu pai é um caboclo, que hoje está com 90 anos, tecelão, ele faz o próprio tear, né, um tear de pedal. Vocês chegaram a ver lá no sertão, tear de pedal? Enfim, meu pai criou, ele só tem até o 3º ano e criou toda uma traquitana para esse tear e já fez 3 teares, né? Eu peço para ele, faz um tear para mim, porque eu quero que ele tenha função, que ele faça as coisas tal, e eu crio projetos para usar o tear, né? Então eu fui me identificando muito, reencontrando o jeito. Meu pai falava assim quando a gente era pequeno, né? Dá uma raiva, a gente acorrege, em vez de melhorecer, pioreia. E assim, até hoje o meu marido, Nando, ele às vezes fala assim, entendo o que seu pai fala. E eu não consigo imitá-lo, porque o Nando é ator também, então ele gosta de imitar as pessoas. Tá? Ele falou, não consigo imitar seu pai. Porque às vezes ele tá falando uma coisa assim, que o pai fica assim. Entenderam o que eu falei? E aí ele pega e fala assim, Bélida, pegou um negócio lá que a gente vai passar aqui, aí põe lá no teatro e a gente vai, depois faz tudo isso junto. Eu falo, claro, pai, depois a gente faz tudo isso junto, né? Então, parece que a família entende, mas é um jeito muito... E eu acho que essa linguagem do caboclo, né? Às vezes você vai estudar assim, parece que o cara tem uma certa preguiça ou um certo... Não sei qual é a explicação científica deste linguajar, mas percebe que tem assim um outro tempo e um jeito de falar assim, né? E a gente viajou muito pro sertão, fazendo show lá em André-Xé, em Morro da Garça, em Cordesburgo. A gente fez em André-Xé, foi um dos mais legais, assim, né? Porque foi numa tenda de circo. Eu conheci o Manuelzão. Você conheceu o Manuelzão? Passou a bola pra ele. Fala, menino, me conta. Eu visitei em 89, eu acho. Ah, por isso esses 88, cabelos brancos. Já faz 50 tempo que você foi, né? Quando nós chegamos, nós fomos de carona até lá. E hoje é asfaltado e tal, mas era difícil de chegar de Patos de Minas, que é a minha cidade, a Três Marias, e depois André-Xé, que era município, distrito, né, de Três Marias. Aí nós chegamos tipo 6 da manhã, 7 horas, assim, sei que era bem cedo, eu e um amigo chamado Agnello, que é da roça, ele mora em Brasília hoje, mas ele é de um lugar chamado Retiro da Roça, que é na região de Patos. E aí localizamos, assim, perguntando para as pessoas, eles falaram, a casa dele é aquela. Chegamos lá, ele já não estava em casa, ele já tinha saído. Aí nós saímos pelo arraial procurando e encontramos. Mas quando nós chegamos na casa, a mulher dele, Dona Fia, se não me engano... Dona Didi. Dona Didi, segunda esposa dele. Segunda esposa. E a filha, Dona... Maria Nardi. Maria Nardi. Ele era Manuel Nardi, né? Eu pensava que era Nardi, mas é Nardi.
e que eu conheço um sobrinho dele que mora em Patos. E aí ela perguntou: vocês vieram de carro ou de ônibus? E que só tinha um ônibus assim e tal. Nós viemos de ônibus. Para chegar de Três Marias lá, nós fomos de ônibus. Aí não entendi por conta da pergunta, mas era para contar com a gente no almoço, que não tinha jeito de voltar e não tinha lugar para almoçar. E o ônibus ia ser só a casa. Aí nós tivemos a sorte de ficar o dia inteiro com ele, almoçamos, jantamos lá, tudo. Andamos na fazenda com ele. Aí nesse momento nós saímos, fomos atrás dele na cidade. Foi fácil localizar, né? Ele era um senhor alto, assim como eu. E ele estava com um punhal, assim. Eu logo perguntei: para que esse punhal, né? Ele falou assim: não, porque quem tem essa barba longa tem que andar com um punhal, que se alguém resolver arrastá-lo pela barba... Mas era folclore. Eu queria repetir essa história. Na hora do almoço ele morava... A casa tá lá, né? Acho que virou museu, né? Nunca voltei lá. Aí era perto da igrejinha, né? E ele me ofereceu uma cachaça no cuité que ele ganhou do Guimarães Rosa e tal. Eu falei assim: esse cuité o Guimarães Rosa que me deu, eu tomo uma cachaça aqui, meu amigo tomou. Eu falei: eu não bebo. Aí ele me levou até na janela da cozinha, onde a gente estava almoçando. Tá vendo aquele sino? Eu falei: tô vendo o sino. Ele falou assim: o sino não bebe porque ele tá com a boca para baixo. Todo mundo bebe. E tudo era assim, tudo era história. Mas continua. E da cultura popular, assim, uma coisa que é bacana e para fazer o link com a discussão aqui, que é o trabalho que eu fiz de editar um poeta da cultura oral que ainda está vivo, e é o Juca da Angélica. É um senhorzinho hoje de 97 anos, né? Está bem doente, mas ainda fala poesia. Está muito surdo, assim, é difícil se comunicar com ele e tal. Que mora na mesma casa em que nasceu, toda essa história do sertão. Que cidade? Na região rural de Lagoa Formosa, que já um dia foi distrito de Patos, mas virou cidade. Ele mora na fazenda Mata Burro, à beira do córrego Mata Burro, também do Rio Paranaíba, né? Que é um grande rio da região que nasce ali perto. E esse senhor Juca da Angélica, ele era, ele fala numa poesia, um roceiro de verdade, né? Ele fala que não vou para o comércio não, comércio na gíria caipira local é cidade, não vou para o comércio não, porque ele é um roceiro de verdade. Ele recusou migrar, os filhos dele migraram quase todos, se formaram, tem filho engenheiro, essa história assim. E ele continuou lá. Ele era um roceiro, se tornou um fazendeiro, assim, alguém com posses, né, de terra. E ao mesmo tempo que ele fazia todos os trabalhos da roça, e um trabalho que era mais difícil de fazer, ele fazia, que era de ser carreiro de boi, né, ele tem muito orgulho de ter sido carreiro de boi. Ele foi o poeta da comunidade, ele foi o poeta do meio dele. E ele foi alfabetizado em 2 meses, assim. Ele lê e muito mal, com muita dificuldade, e escreve pior ainda, assim. Então ele ficou, se ele pega alguma coisa assim que ele ouviu no rádio e tal, mas ele ficou no registro da cultura oral e desenvolveu isso assim muito bem. Ele é um grande poeta, na minha opinião, e hoje já está mais difundido. E falando do cotidiano dele. Aí nós juntamos em 2000, 2001 e fizemos essa edição, que é muito simples. São 362 páginas. Mas eu que datilografei os textos, que foram recolhidos por várias pessoas, e eu recolhi também, e eu datilografei, e na digitação deram 1000 páginas, mais ou menos. O livro tem 362, que é uma seleção dessas 1000. Mas não tinha fim, ele não parava de falar. Quanto mais tinha gente em volta, a memória dele foi voltando e tal. E fizemos o livro. Em qualquer lugar que abre o livro assim, até poucos anos atrás, ele continuava a poesia. Começava a falar. E um trabalho literário muito fino, muito bonito. E fizemos um glossário no final, porque é a linguagem do seu pai aí.
E muita coisa. Acarcar. O que é acarcar? Acarcar. Calcular. Acarcar? Aqui nesse dioleto específico dele E cascalho, mas cascai pode ser dinheiro também. Cascai, tem o cascai é meio coisa de malandro, carioca também, cascai. Eu gostaria de ler um poema dele. Ele era um poeta dos ciclos, né, das festas da comunidade dele lá, do Mataburro e da Capela do Aragão, né, um nome lindo, que ainda existe, lugar lindo, capelinha. E ele falava nas festas, né? E ele fez um desses poemas com o qual eu abro o livro, falando da poesia, que é a musa dele, e falando desde uma festa, né, descrevendo uma festa, e vai dar para entender um pouco o universo dele. E ele animava festas também, os famosos pagodes, né, que não tem nada a ver com samba, os pagodes caipiras. E quase tudo é cantado, né? Quase tudo que eu registrei aqui tinha uma melodia, nós registramos algumas. Esse poema é assim, chama-se Na Noite de São João. Na noite de São João, eu no meu leito dormia e sonhei. No doce sonhar eu via, estava uma casa em festa, apareceu nesse dia uma virgem tão formosa que todo mundo dizia: essa virgem veio do céu? Por que mistério teria cercada por 4 anjos que numas fitas descia? Se ela mexia com os lábios, o ouro da boca caía. Os anjos que a cercavam apanhavam e a repartia. Quem pedia, eles não dava, só dava os que não pedia. Eu tive pena da virgem que era cega, não via, era muda, não falava, era surda, não ouvia. E a virgem bela do mundo por esse modo vestia. Vestido cor da açucena, cinto cor de maravilha, véu branco, grinalda branca, tudo alvo como o dia. As tranças muito pretinha na sombra do véu se via. Era branca, muito branca a fita que os prendia. No sapatinho 33, os pés pequenos cabia. Perguntei àqueles anjos que virgem essa seria. Eles me respondeu, se eu ainda não conhecia, que o nome dela na boca era falado todo dia. Ah, meus anjos, o poeta desconfia que uma fada feiticeira prometeu que eu ainda via. Pois essa é a prometida, os anjinhos respondia. E cheio de contentamento, gritei naquele momento: então é a poesia! E na maior satisfação dirigi para o lado dela, queria beijar-lhe a mão. A virgem bela do mundo, que parecia em visão, foi fugindo com os anjos, suspensa na amplidão. E os anjos seguiu cantando a mais bonita canção. E eu acordei assustado com a tão grande ilusão, mas o retrato da poesia ficou para recordação na página mais oculta do meu meigo coração. E eu falo que esse poema ele quebra um preconceito, que assim, que o cara da cultura dita ingênua, o mais popular possível, não poderia ter uma linguagem metalinguística, né? Então, uma poesia metalinguística. E não é verdade. Ele está falando da poesia de uma forma muito requintada, né? Cheia de nuances. O trecho que eu lembro do Grande Sertão Veredas, vou fazer um silêncio, se quiserem você corta e depois já entra direto no texto. O Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão. E outra coisa, hein? O diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ai, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. Moço, a força dele quando quer me dá um medo pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho.
Assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Ah, pois, um dia, num curtume, a faquinha minha que eu tinha caiu dentro de um tanque. Só a caldo de casca de curti, barbatimão, angico, lá sei eu. Amanhã eu tiro, falei comigo. Porque era de noite, luz nenhuma eu não disputava. Ah, pois então saiba, no outro dia cedo, a faca, o ferro dela, estava sido ruído quase por metade por aquela aguinha escura, toda quieta. Deixei para mais ver. Estala espoleta, sabe o que foi? Pois nessa mesma da tarde aí, da faquinha, só se achava o cabo. O cabo. Por não ser de frio metal, mas de chifre de galheiro. Aí está. Deus. Bem, o senhor ouviu, o que ouviu sabe, o que sabe me entende.